Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Clube da Valiosa. Hoje vamos falar sobre um assunto muito questionado por vocês aqui no perfil. Todas as vezes que a gente tem o Clube da Valiosa, a gente faz um compiladão aí dos assuntos que mais são questionados durante a semana aqui no perfil para trazer um conteúdo mais engajado para vocês, que sanem a maioria das dúvidas de vocês, porque esse é o objetivo desse perfil, trazer conhecimento de forma simplificada, de forma objetiva, e que vocês consigam realmente aproveitar esse conteúdo para a vida profissional de vocês, consigam trazer para a realidade de vocês a aplicação desse conteúdo. Por isso é tão importante a gente ter um conhecimento refinado na depilação a laser, né? Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindas, a Cat, a Patrícia Nascimento, eu acho que ela é enfermeira, a Duda também tá aqui, a Juliana, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre resfriamento de ponteira, que é muito importante na depilação a laser. Quando a gente não tem resfriamento de pele, aumenta muito os nossos riscos de ter intercorrência. E ninguém quer ter intercorrência, né? Então, quando a gente consegue controlar as variáveis com resfriamento, é muito mais fácil prever as intercorrências e também evitá-las, né? Então, para quem tá chegando agora, mandem aqui embaixo para mim, aqui nos comentários, de onde vocês são, para eu saber até onde tá chegando esse conteúdo. Eu gosto sempre de saber de onde vocês são, se eu já conheço, onde vocês moram, se eu já passei por aí, ou se vocês já vieram aqui pro sul. A gente vai trocando figurinhas aí na depilação a laser e na vida também, né? Agora a gente vai ficando amiga das pessoas aqui no Instagram. A Sil de Bauru, de São Paulo. Ana, seja bem-vinda. A Eziele de São Paulo também. A Eziele tá sempre por aqui. De Goiás, lá de Corumbá, São José do Rio Preto. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu particularmente demorei um tempo para entender por que era tão necessário ter o resfriamento da ponteira. Lá nos primórdios da depilação a laser, né, 15, 20 anos atrás, quando a depilação a laser surgiu assim aqui para nós no Brasil, se vocês conhecerem alguém que fez depilação a laser naquela época, vocês vão ouvir um relato assim que era extremamente doloroso. A pessoa fica traumatizada, mas também não nasceu mais pelo nunca mais, né? Não precisou nem fazer retoque, manutenção, porque não nasceram mais pelos. Mas por que era tão doloroso? Porque os equipamentos daquela época não continham um resfriamento de ponteira eficiente. Tinha um certo resfriamento, mas não era o suficiente para gerar uma certa analgesia da pele. Então, para quem fez depilação a laser muitos anos atrás, 15, 20 anos atrás, a gente tinha muita intercorrência de queimadura e relatos de dor imensa, assim, era muito mais doloroso fazer a depilação a laser naquela época do que agora. Claro que vocês sabem que eu não acredito na depilação indolor, mas também não é para traumatizar ninguém com a depilação a laser. E muito se deu essa transformação na questão dolorosa por conta do resfriamento de ponteira. Foram surgindo os equipamentos com resfriamento por água, muitos por resfriamento ali, né, contínuo de ponteira, que acabou tornando o procedimento mais confortável. E por quê? Porque o gelo tem propriedades analgésicas, que é diferente de anestésica, não tira a sensibilidade da pele do paciente, mas dá uma enganada ali nos receptores e aí a gente tem uma certa analgesia, melhora um pouco a sensação. Mas não é só essa a função do resfriamento de ponteira. A gente tem um índice que a gente fala que é pouquíssimo falado, pouquíssimo explorado, pouquíssimo comentado, que é um fator de desnaturação das proteínas dos tecidos da pele, do cabelo, do pelo. Existe um fator de desnaturação das proteínas. O que é isso? É o tanto de temperatura que essas proteínas aguentam até mudar a sua estrutura de funcionamento. Então, a gente tem proteínas aonde? Em tudo.
Quando você toma o teu colágeno lá, o colágeno Verisol, pra ficar com a pele bonita, o cabelo, que a gente nem sabe que nem vai pra pele e pro cabelo, mas é proteína. Quando você toma o whey protein, que você vai na academia, é proteína. Na tua alimentação, é proteína. Então, tudo que você se alimenta vai virando cadeias, né, de aminoácidos e proteínas no nosso corpo para gerar estrutura, inclusive no pelo e na pele. O nosso cabelo, que tem banhos de queratina, que você faz caríssimo lá no salão, eu, inclusive, preciso fazer. Queratina é o quê? Proteína. Tudo tem proteína. E as proteínas toleram até uma certa temperatura. Quando você passa dessa temperatura, você faz uma desnaturação das proteínas e elas perdem estrutura. Mudam coloração, mudam a textura, muda tudo. Isso é o que acontece quando você queima a tua paciente. Lá na pele da paciente, o que acontece é uma desnaturação das proteínas do tecido. Você lesiona o tecido porque você desnaturou as proteínas do tecido. Então, quando você gera uma temperatura demasiada, uma temperatura a mais do que o necessário, você lesiona as proteínas, desnatura as proteínas da pele e causa uma lesão da pele, gerando a queimadura. Mas aí aonde que entra o resfriamento de ponteira? Quando eu resfrio a minha ponteira, que eu vou aplicar aqui a depilação a laser, aqui é o meu aplicador. Eu vou aplicar aqui. Se isso aqui tá gelado e eu encosto aqui, temperatura é uma coisa que faz troca de calor entre o meio mais quente e o menos quente, né? Mais frio, menos frio, tanto faz. Quando eu coloco uma ponteira aqui resfriada e a minha pele tá quente, eu vou fazer uma troca de calor aqui. A minha pele vai puxar a temperatura mais baixa, né? O frio, para a pele, e a pele vai ficar resfriada. Quando eu resfrio a pele, eu preparo ela para o disparo do laser. E aí eu posso disparar o meu laser, gerar temperatura lá no folículo piloso e desnaturar as proteínas só da matriz germinativa, gerando lesão só aqui, sem lesionar em torno do folículo. Porque eu gerei um processo de temperatura aqui que protegeu toda a pele adjacente ao folículo. Por isso é tão importante resfriar a ponteira, para não desnaturar as proteínas da pele, só a do pelo, só da matriz germinativa. Por que quando a gente faz os equipamentos que tem menos resfriamento de ponteira, normalmente você aplica o laser aqui, o pelinho estoura para fora? Quem tem os equipamentos mais antigos aí que não fazem resfriamento tão eficiente vai saber do que eu tô falando. Quando a gente aplica o laser aqui, principalmente sem gel, o pelinho estoura pra fora e fica um pontinho preto aqui fora, molinho, assim, sabe? Dá pra ver que não é a mesma estrutura do pelo, porque eu gerei temperatura só aqui dentro e desnaturei as proteínas do pelo. E aí aquele pelinho estourou, né? Fez uma carbonização com a temperatura e saiu para fora. Principalmente se ele não tiver na fase anágena, se ele tiver nessas fases aqui, ó, onde ele tá mais soltinho da raiz, ele estoura com mais facilidade. E sabe qual que é o risco de ficar com esse pelinho estourado aqui fora? Da foliculite. Porque esse pelinho fica preso aqui no folículo e atrai bactérias. E essas bactérias vão inflamar o meu folículo e gerar uma foliculite. Então, a depilação a laser ela é muito simples, mas ela tem muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção. Talvez você tenha trabalhado uma vida toda com depilação a laser ouvindo, a ponteira é resfriada, você faz a propaganda lá do teu equipamento com a ponteira congelada, mas você nunca parou para pensar por que precisa ter o resfriamento da ponteira. Outra situação que a gente precisa resfriar a ponteira é que quando eu tenho uma pele aqui que tá muito ressecada, né, eu tenho uma barreira. Se eu não resfrio aqui, provavelmente eu vou queimar. Então é tão importante quanto resfriar a ponteira é manter essa pele hidratada. Mas quando a pele vem mais ressecada, se você não resfria bem a pele aqui com a ponteira, provavelmente vai fazer uma crosta, que é quando faz aquela casquinha, que vocês dizem que não é queimadura, mas é.
porque desnaturou as proteínas da pele superficialmente, gerou uma crosta aqui em cima. Por que gerou a crosta? Porque desnaturou as proteínas, mudou a estrutura das proteínas. E aí a gente tem a casquinha que faz aqui fora. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Passei. O pontual. Posso ficar segurando o gatilho sem tirar o dedo? Pode. Você só não pode segurar no mesmo ponto, né? Você pode segurar o gatilho apertado aqui e ir arrastando, que é o pontual com arraste que o pessoal fala. Só que muitas pessoas confundem esse pontual com arraste com sequencial. O que muda do sequencial para o pontual com arraste? O pontual com arraste, você vai colocar a programação de pontual, lá 1 Hz, vai colocar a programação do pontual e vai aplicar pontual. Só que é mais rapidinho, porque ao invés de você ficar tirando e colocando a ponteira, você só vai arrastar pro ladinho, vai fazer mais rápido. É assim que eu aplico, inclusive. Eu tirei até o barulho do meu equipamento, o pipipi dele lá, para não ficar confundindo com o disparo. Então, eu só aplico nesse pontual com arraste. Qual a diferença para o sequencial? O sequencial, ele entrega a energia pulsada, ele não entrega pontual. Então, por mais que pareça, né, seja parecido o disparo, ele entrega, a programação dele é diferente. Então, o sequencial vai entregar energia fracionada. O pontual, não. O pontual vai entregar toda a energia em um disparo só. Por isso que você não pode ficar segurando no mesmo ponto, senão você vai estar entregando a mesma energia várias vezes, você vai queimar o paciente. A Glória perguntou se eu mostro como aplica pontual e varredura. Não, Glória, eu só mostro como aplica pontual. Porque eu particularmente não gosto e não acredito muito no varredura. Eu prefiro o pontual porque entrega mais resultado. Como o meu curso é voltado para resultado, né? O que eu ensino é você ser uma autoridade em depilação a laser e entregar mais resultado, você vai precisar usar o pontual. Então, eu ensino a usar o pontual de forma coerente, de forma que te entregue mais resultado. A Vanessa falou que eu sou excelente no assunto. Muito obrigada, Vanessa. Se você conseguiu entender, para mim é o que mais vale. Podemos falar que a depilação a laser é definitiva? Podemos, tá? Por quê? Na literatura, tem artigos que mostram que a depilação a laser foi efetiva mesmo 5 anos depois da aplicação de 4, 5 sessões. O que a gente entende com isso? Isso não é coisas da nossa cabeça, tipo, eu acho que é definitivo. É comprovado com lâmina histológica, tirando biópsia do folículo piloso, controlando por 5 anos. Então, tem um estudo coerente, um estudo que tem qualizar para dizer que é, sim, definitivo. Só que o que acontece no nosso organismo? A gente tem pelos terminais e temos pelos que são velos, que é esse pelinho fininho que nós temos em todo o nosso corpo. Esse pelinho fininho que nasce no rosto, que nasce nas costas, que a gente quase não vê ele, mas ele tá ali. Se você olhar contra a luz, assim, você vai ver aquele pelinho ali. Esses são pelos velos. Com o passar dos anos, dependendo do estímulo, esses pelos velos podem se transformar em pelos terminais, que são os pelos que a gente tem com mais textura, com mais crescimento, eles crescem mais e ficam mais grossos, tá? Então, assim, o pelo que eu eliminei, que eu gerei edema perifolicular, lá na matriz germinativa, na primeira, na quinta, na sexta sessão, eliminei, ele não nasce mais. Não nasce, porque esse folículo sofreu um processo inflamatório e depois desse processo inflamatório ele é involuído pelo organismo, ele é absorvido. Então nesse folículo não vai mais nascer nunca mais, então é definitivo. Não tem como renascer um pelo dali. Os nossos folículos não têm capacidade regenerativa, não tem. Então morreu, não nasce mais, então é definitivo. Só que as pessoas tendem a entender que por ser definitivo, elas nunca mais vão precisar pegar uma lâmina na vida. E não é assim, porque a gente não consegue eliminar 100% dos nossos pelos.
Com o passar dos anos, nosso organismo é um organismo vivo. O natural do nosso organismo é ter pelos e a gente tá brigando contra a nossa natureza fazendo a depilação a laser. Então, com o estímulo hormonal, com o estímulo medicamentoso, dependendo do que a pessoa toma, enfim, pode estimular novos folículos. O que você eliminou não vai voltar, então é definitivo. Mas pode sim ter novos folículos. Então, por que a gente fala em fazer manutenção pelo menos por 5 anos, né? Porque a fase anágena pode durar de 3 a 6 anos. Algumas literaturas trazem até 7. Então, no meio termo, a gente joga 5 anos, que é o que os estudos nos mostram. Que em 5 anos a gente tem um resultado efetivo da depilação a laser, porque depois de 5 anos esse folículo não volta mais. Eu alugo o aparelho, mas ele já vem trancado, não deixa eu mudar. Mesmo se você comprar, Vanessa, às vezes tem um equipamento que não vai deixar você desbloquear mesmo. Tem equipamentos que sim, que desbloqueiam com senha. Tem equipamentos que não desbloqueia, mas te mostra o protocolo e aí você consegue controlar da mesma forma. E tem equipamento que realmente não deixa você desbloquear. E aí você tem que aprender a jogar com as cartas que você tem. Quais as principais orientações para o paciente antes da depilação? Como é que eu costumo fazer? Alexia. É Alexia? Acho que é Alexia. Não sei, não. Acho que é Alexia, tá parecendo meio cortado aqui pra mim. O que eu costumo fazer com pacientes novos? Os meus pacientes agendam e eles recebem uma cartinha de orientações. Quais são essas orientações? Vir com o pelo raspado 2 dias antes da sessão, pele bem hidratada durante o mês todo, não pegar sol pelo menos 10 dias antes, nem 10 depois da depilação a laser, mas esse tempo também varia, tá? Dependendo da avaliação que a gente faz. Se for tomar algum tipo de medicamento que avise, né, antes de fazer a sessão. E aí, quando a pessoa vem, essas são as orientações que a gente passa antes, né? Quando a pessoa vem para a sessão, a gente faz uma avaliação mais minuciosa. E aí, na avaliação, são passadas várias orientações sobre o processo da depilação a laser, como vai funcionar, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode, o que é normal, o que não é. Se acontecer alguma coisa, qual é a nossa conduta, o que precisa ser feito. Então, a avaliação, eu falo para as minhas alunas, né, é o momento de vocês brilharem, porque precisa passar muita orientação para os pacientes. O paciente vai ficar bem orientado e aí ele não vai incomodar vocês, tá? E depois da sessão também tem várias orientações, né? Então, é quase que um curso que a gente passa para o paciente para ele entender qual é o procedimento. A gente tem que mudar uma chavinha na nossa cabeça. Sabe quando você vai no médico e o médico só te passa a receita e não te fala nada sobre o que você tem, você fica criando 1000 teorias na tua cabeça? Isso não pode acontecer com o teu paciente. Teu paciente está adquirindo um procedimento. Ele tem que sair da sala tendo total consciência e noção daquilo que ele comprou. Então, ele tem que entender o que ele está fazendo. O que é a depilação a laser, até onde ele pode chegar, quais os resultados que ele pode ter, como que vai acontecer a depilação. Tudo isso o paciente tem que estar ciente, assinar o termo de consentimento e de ciência do procedimento. Olha a Glória falando, estou começando agora e vou aplicar na minha amiga. Ela fez na Espanha, olha que amiga chique que a Glória tem. Há 5 anos atrás, na virilha e axila, e nasceram de novo, mas na perna não. Foram 12 sessões. Depende muito do que foi feito, são 5 anos, né? Talvez ela não tenha feito nenhuma manutenção. Não necessariamente todos esses pelos que ela tem são pelos daquela época. Pode ser um pelo novo, né? Então, você vai precisar fazer uma avaliação como se ela nunca tivesse feito a depilação a laser, porque agora é a primeira sessão dela com você. A gente não dá continuidade a tratamento dos outros. Toda vez que um paciente vem para nós e fala, eu já fiz 20 sessões, você não vai fazer a 21ª. Você vai fazer a primeira sessão do paciente com você. Porque você vai avaliar ele a partir de agora. E é importante você deixar isso claro para o paciente também.
Que não somos todos uma grande rede de depilação a laser e ele pode escolher onde fazer conforme o lugar do mundo que ele tá. Cada profissional tem uma conduta, cada profissional vai trabalhar de uma forma e a gente vai trabalhar do nosso jeito. Vocês podem comprar o meu curso, aprender o meu método e ainda assim vocês vão atender do jeitinho de vocês. O método é mas a aplicação é de vocês. Cada profissional vai ter o seu jeito de conversar com o paciente. Você pode falar 1000 vezes a mesma coisa de formas diferentes. Cada profissional vai ter um jeito de explicar para o paciente, vai ter uma empatia diferente com o paciente. Então, toda vez que o paciente vem para nós, é a primeira sessão com a gente, não é uma continuidade do atendimento. Fototipo alto, como proceder para um resultado satisfatório, alinhando a expectativa com o paciente. A gente não consegue um resultado assim, nossa, que nem tem uma aluna minha, a Ludmilla, que fala resultadão. Eu adoro ela. A gente não consegue um resultadão para fototipo alto. Por quê? Porque é um fototipo alto. A gente tem melanina na pele e no pelo. Então, para nós, mesmo que você resfrie a ponteira, resfrie a pele, o laser não vai identificar o que é melanina da pele e do pelo. Então, a gente tem que usar de mecanismos, né, para fazer diluir essa energia para não queimar o paciente. E essa energia diluída não vai entregar o mesmo resultado que uma energia pontual ali, específica, né? Então, como a gente diverge um pouco a energia ali, a gente perde um pouco em resultado. Mas você alinhando com o paciente, você vai chegar num resultado que seja satisfatório para ele. Muitas vezes a gente cria uma situação que é nossa. Você tem que se colocar no lugar do paciente. Eu falo muito isso para as minhas alunas, né? Um dos pilares para você ser uma valiosa é ter empatia. Você tem que se colocar no lugar do paciente e entender a dor dele. Muitas vezes a necessidade que você vê não é a necessidade do paciente. Às vezes você quer lá eliminar 100% dos pelos do paciente, só quer se livrar da foliculite. Então você tem que entregar aquilo que o paciente está buscando. Então conversa com o paciente e alinha a expectativa. Aí você vai ter um resultado satisfatório para ele. E principalmente não prometam aquilo que vocês não conseguem entregar, tá? Para não terem dor de cabeça. Paciente que toma remédio antidepressivo tem contraindicação? Não todos, não por ser antidepressivo, tá? As pessoas depressivas, aliás, quem é que não toma um remédio antidepressivo hoje, né? Todo mundo toma um ansiolíticozinho aí, né? E segue a vida. O que a gente tem que olhar para medicação? Seja para depressão, qualquer outra medicação. Se a medicação é fotossensibilizante, porque aí em contato com a luz do laser pode gerar tanto uma hipersensibilidade como uma hiperpigmentação. Então a gente dá uma pesquisada, obviamente vocês não vão saber todos os medicamentos que são hipersensibilizantes, fotossensibilizantes. A gente tem umas tabelas aí do Ministério da Saúde e tem também, jogar no Google, gente, pesquisar lá, tal medicamento é fotossensibilizante, vocês vão descobrir se é ou não. Se for, tem uns que dá para dar um intervalo, né, que não é uso contínuo, e quem é uso contínuo, você tem que alinhar ali com a paciente, que pode sim gerar um resultado ali de hiperpigmentação, ou de urticária, ou de hipersensibilidade, dependendo da dose da medicação, nem se faz. Porque o varredura não é aconselhável. Não é que não é aconselhável. Estética e laser beauty. Os modos de aplicação da depilação a laser foram mudando com o tempo, né? E hoje a gente tem o sequencial, o varredura e o pontual. Não é que não é aconselhável. Se você quer muito trabalhar com varredura, você pode. É que eu prefiro o pontual porque ele entrega mais resultado. O varredura e o sequencial, ele entrega a energia de forma pulsada, de forma volumétrica. O que isso quer dizer? Ele vai pegar um quadrante, que na literatura orienta a fazer de 10 por 10. 10 por 10 é isso aqui, ó, tá? Você vai fazer em quadradinhos de 10 por 10. E vai, olha que lindo, fez um coraçãozinho. E vai depositar a energia nesse quadradinho. Então, você vai, volumetricamente, vai gerar um volume de energia ali. E essa energia é que tem que chegar lá na matriz germinativa. Só que quando você vai aplicando no volumétrico, você vai perdendo temperatura, você cansa mais, você desgasta mais e você corre um risco de ter rebote por não atingir a temperatura adequada. Quando você faz o pontual, você entrega exatamente a energia que você programou em um disparo.
E na minha opinião é mais rápido, você tem um desgaste menor. Para vocês que fazem laser day, que atuam aí com 20, 30 pacientes no dia, cansa muito menos, os ombros agradecem, os cotovelos agradecem e você tem uma certeza maior de ter resultado. Então não é que não é aconselhável, porque sempre aparece um testemunho de varredura aqui, né? Não é que não é aconselhável, é que o meu método é baseado no pontual, porque é baseado em resultado. Então, eu prefiro o pontual porque gera mais resultado. Não é que o varredura não funcione, mas o pontual é superior em entrega de resultado. A Eliane perguntou se eu disponibilizo o termo de consentimento para as minhas valiosas. Tem uma aula, no primeiro módulo já do meu curso, que chama Materiais da Depiladora Valiosa. Lá tem a apostila do curso, tem materiais didáticos, assim, né, extras, e tem termo de consentimento, termo de ciência, ficha de evolução, ficha de anamnese, modelo de contrato. Tem lista de medicamentos, não só fotossensibilizantes, mas outros medicamentos que têm algumas restrições também. E acho que é isso que tem nos materiais da depiladora valiosa. Então, eu disponibilizo tudo no meu curso, assim, ó, tudo que você precisa para atuar com depilação a laser está lá. No modo pontual, eu passo apenas uma vez na região, precisa passar mais que uma vez, depende, tá? Se o teu equipamento é totalmente liberado e deixa você fazer a programação que você quiser, você vai colocar a programação e vai dar um disparo. Se ele não é assim, se ele é bem bloqueado, você não consegue ver a duração de pulso, não consegue subir a fluência, aí você vai fazer um raciocínio clínico em cima do protocolo que ele disponibiliza. Aí, dependendo do caso, você vai precisar dar mais que um disparo por ponto. Mas não é regra, tá? O normal é você usar só um disparo por ponto. Mas tem casos que é preciso dar mais que um. Buço e mento é mais desafiador mesmo? Depende, Rê. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a maior busca de mulheres que fazem depilação em mento e buço são mulheres que têm síndrome do ovário policístico ou alguma alteração hormonal, mulheres que estão entrando na menopausa, que fazem reposição hormonal. Por quê? Porque torna os pelos velos em pelos terminais e aí começam a nascer aqueles pelos duros, grossos no queixo, no buço, na lateral aqui. E aí, esses pelos não são um desafio exatamente, né? O desafio é o desgaste hormonal ali. Só que no rosto, né, para pessoas que não têm desordem nenhuma hormonal, o pelo é um pelinho mais fino. E os pelos mais finos são pelos ancorados mais superficialmente e normalmente mais claros. Então, se torna mais difícil. Quando você vai fazer o buço, você vai notar que os pelos mais escuros, os pelos mais grossos vão ser eliminados primeiro. Depois você vai ficar com umas falhas, assim, de uma penugem, sabe? Um pelinho mais fino. Eu já nem prometo muita coisa no buço das minhas pacientes. Eu explico, né, a questão do pelo mais grosso, que vai ser eliminado. E normalmente eu vendo uma outra região para elas, por exemplo, quero fazer só o buço. Converso, explico como funciona. E normalmente eu ofereço, você não prefere fazer axila? Que é quase o mesmo valor. E aí eu te dou o buço de brinde. Te bonifico o buço para você ficar feliz, porque eu tenho certeza que no teu caso não vai ter um resultadão, assim que nem fala a Lud, né? Então a paciente às vezes tem um custo-benefício melhor. Mas se ela quer fazer só o buço, faço só o buço, a gente alinha a expectativa e a gente sabe que não vai eliminar tudo, tá? Eu mesma já fiz, acho que 847 sessões no buço. Eu tenho uns 2, 3 pelos que nascem um aqui no cantinho que por nada é o Highlander dos pelos. Eu acho, agora matei. Ele volta e bem rente ao lábio, assim, tem uns pelinhos, só que esses são branquinhos, chegam a ser transparentes, não vão ser eliminados, não vão, infelizmente não vão. Sabe quando a gente tem um resultado bom que eu considero assim, 80% dos pelos eliminados? Se você trabalha com alexandrite, se você tem um equipamento que é 3 ondas, que daí uma delas é o alexandrite, ou se você trabalha com luz pulsada. Luz pulsada normalmente tem um resultado muito bom nesses pelinhos mais finos do rosto, porque eles são ancorados mais superficialmente e o comprimento de onda acata muito bem esses pelos mais finos.
Passar para o pontual, o que pode acontecer? Melhorar os teus resultados, Kelly. Esse é o maior risco que você corre. Como faço para eliminar a foliculite da paciente? Eu sei que contaram para vocês, que disseram para vocês, que ensinaram vocês que a depilação a laser trata a foliculite, mas não trata. A depilação a laser é inclusive contraindicada em casos de foliculite ativa. A gente não pode fazer a depilação a laser em cima da inflamação da foliculite. Então, qual que é o melhor tratamento? A paciente tem uma foliculite grave, né? E quer tratar com depilação a laser. Qual é o melhor tratamento? Você vai encaminhar ela para um médico, para ela fazer uso de antibiótico para tratar a inflamação e a infecção que ela tem nos folículos, para depois eliminar o pelo. Daí sim vai reduzir a foliculite com o tempo, porque não tendo mais o pelo, não tem mais a foliculite. Mas enquanto você tá ali com a foliculite ativa, você não pode fazer a depilação a laser, senão você corre um risco de gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Você corre o risco de piorar essa foliculite e desenvolver ali um furúnculo, né, um abscesso, e não é isso que você quer. Então, para tratar, para eliminar a foliculite da paciente, não é conosco, é com o médico, com o dermatologista. E eu sei que falaram pra vocês que a depilação a laser tratava a foliculite, né? Eu mesma falo também, você vai ficar livre da foliculite. E fica mesmo, porque se não tem pelo, não tem foliculite. Mas a gente trata a depilação a laser quando não há inflamação da foliculite. Então eu peço sempre, o paciente tem uma foliculite de leve, né? Que de vez em quando saem umas bolinhas. Aí vai fazer a sessão daqui uma semana. Nessa semana antes, eu peço para o paciente fazer muita esfoliação, hidratar bem a pele, tomar bastante água. Se vê que tem muitas bolinhas, passar um anti-inflamatório, uma pomadinha, para já ir secando para no dia da sessão não estar tão inflamado e a gente poder fazer. Então, você vai ter que avaliar caso a caso, mas se é uma foliculite agressiva, né, essas foliculites que o pessoal procura a depilação a laser para sanar, muitas vezes não é o caso. No caso do fototipo alto, o laser de diodo, por causa do comprimento de onda, é a melhor nessa visão? Eu aprendi isso, mas gostaria de ouvir a minha opinião. Então, Glória, se a gente for pensar em segurança para fototipo alto, o melhor equipamento que tem é o ND-YAG. Por quê? Porque o ND-YAG, ele tem um comprimento de onda mais longo. Ele tem 1064 nanômetros. Então, a gente tem que pensar que 1064 nanômetros vai cair aqui, ó, nos vasos sanguíneos. O ND-YAG, ele tem mais coeficiente de absorção para a hemoglobina. Não é à toa. Por que o coeficiente de absorção dele é maior para a hemoglobina? Porque o comprimento de onda dele vem até aqui nos vasos sanguíneos. Então, ele vai absorver mais aqui. Ele também tem um coeficiente de absorção para melanina, mas mais para a hemoglobina. Então, em questão de segurança, para um fototipo alto, a gente usa o ND-YAG. Mas não quer dizer que seja o mais eficiente. Se você tem um equipamento de diodo e você consegue programar uma duração de pulso mais longa para ir dissipando essa energia também, você consegue super ter um resultado com segurança para fototipo alto com laser de diodo. Só que quanto mais curto for o comprimento de onda, mais risco de queimadura você tem. O alexandrite, por exemplo, tem 755 nanômetros. Ele não é o mais indicado para fototipo alto, mas muitas pessoas fazem. Se você consegue controlar a duração de pulso, usar uma duração de pulso ok para um fototipo alto, você consegue entregar resultado também com o alexandrite. Com a luz pulsada, por exemplo, que a gente trabalha ali entre 640 e 690 nanômetros, né? Ele não é indicado para fototipo 6 por conta do comprimento de onda, porque é muito curto, você vai queimar o paciente. Mas para um fototipo 5, se você usa uma duração de pulso ok, você consegue também entregar resultado. Então, não é muito o tipo de laser que você utiliza, mas a maneira como você vai utilizar, o protocolo que você vai utilizar vai fazer muita diferença. Vai ficar muito entre ter resultado e não ter queimadura, mas depende muito de como você usa o equipamento. Tem que medir no pontual para não errar o tamanho. Arlene, eu não entendi a tua pergunta, Arlene. A Life Space Estética. Nossa, que nome legal, Life Space. Nádia,
Fale um pouco sobre a hidratação do corpo. O que você indica? Vocês sabiam que a maioria das nossas pacientes fazem hidratação do corpo com desodorante? Por isso que é tão importante a gente orientar as pacientes. Quando a gente fala em hidratação, a gente quer que os ativos hidratantes do produto que a paciente esteja utilizando penetrem na pele e forneçam água para essa estrutura. Ou que chamem mais água, ou que façam uma oclusão e mantenham a água aqui dentro para manter a pele bem hidratada. Por que esses cremes mais comerciais, né, são desodorantes hidratantes? E é o que as pacientes mais amam, né? Porque eles têm cheiro. A função do desodorante hidratante corporal é deixar o corpo perfumado. Então, ele serve como desodorante corporal e dá uma fragrância, um cheiro, né? Enquanto o hidratante vai te dar hidratação mais profunda. Se a gente olhar as fórmulas, vocês vão ver que esses desodorantes hidratantes têm agentes hidratantes também, mas em menor quantidade. Enquanto os cremes que são realmente hidratantes, que é o que a gente indica para os pacientes, eles têm mais ativos hidratantes com mais componentes de água e glicerina, né, e outros ativos mais hidratantes. Então, para nossa paciente afins de hidratar a pele para depilação a laser, eu indico hidratantes que sejam mais hidratantes e que sejam normalmente mais neutros. Então, tem o Eucerin, tem o CeraVe, tenho esses Niveas, esse mais grossinho, tá? Não aquele corporal mesmo, aquele desodorante corporal da Nivea, não. O creme da Nivea. Tenho o Cetaphil, que são cremes hidratantes mesmo, não são desodorantes corporais, tá? Nada contra o desodorante corporal, amo também, mas ele serve para deixar cheiroso e não para hidratar a pele. E precisa hidratar a pele, porque quando a gente tá com a pele desidratada, cria-se uma barreira aqui na superfície da pele. E o laser tem mais dificuldade de penetrar. Então, ele vai dissipar mais a energia aqui nessa desidratação e vai ressecar ainda mais, podendo gerar as crostas aqui na pele. Então, tem dificuldade de ter resultado e ainda tem mais chance de intercorrência. Então, é indicado sempre ter a pele bem hidratada. Gente, a Milena falou que vi que tem troféu no seu curso, é verdade? Gente, acho que é a terceira ou quarta pessoa que fala sobre isso hoje aqui no curso. Vocês andaram vasculhando as coisas, né? Vocês estão stalkeando. O que acontece no meu curso? O meu objetivo com o meu curso é formar autoridades na depilação a laser. E quem está lá dentro sabe que eu sou uma pessoa muito ativa na nossa comunidade. Eu estou lá para as minhas alunas. A minha prioridade é a autoridade das minhas alunas. Por isso que às vezes eu demoro para responder vocês aqui no Instagram. Lá no WhatsApp quem responde é a Ana ou é a Flávia, não sou eu. Porque eu dou prioridade para as minhas alunas lá na comunidade. O suporte é praticamente integral lá na comunidade para as minhas alunas. E eu tenho um incentivo para as minhas alunas, que são os marcos da Valiosa, tá? Então, as minhas alunas têm 7 marcos para cumprir. Cada marco é uma atividade que elas têm que cumprir lá na comunidade. Cada marco elas precisam cumprir a atividade. Por que eu faço isso? Porque eu sei que vocês têm ansiedade, o coração de vocês bate assim, ó, acelerado aqui na boca de vocês. E vocês entram lá no curso e vocês procuram só a aula do equipamento de vocês. E não funciona assim. Se você não tiver a base de conhecimento, você não consegue chegar lá na linha de chegada e passar com autoridade. Você vai pular etapas e não vai dar certo. Então, para estímulo das minhas alunas, elas têm marcos que elas precisam cumprir e elas são bonificadas com isso. Até o 4º marco são joias valiosas, né? Porque, claro, são todas valiosas as minhas alunas. E elas cumprem atividades direto lá na comunidade e recebem o seu banner de valiosa, do grau lá, né, no nível de valiosa que elas estão. A partir do 5º marco é o nível diamante. Aí recebe uma placa personalizada na casa da aluna, não tem custo nenhum. É um estímulo que é realmente o que eu falo para vocês quando eu vendo o curso. É só você entrar no curso, assistir as aulas, consumir o conteúdo, aplicar e depois colher os frutos.
É assim que funciona. Não é um troféu, não é uma disputa entre elas. Somos todos amigas lá dentro, tá? Não é uma disputa entre as valiosas, tá? Todas têm o seu reconhecimento lá dentro. É uma disputa de você com você mesma e é a maneira que eu encontrei de validar o conhecimento das minhas alunas, tá? Mas não é um troféu, não. É uma bonificação pelo esforço e dedicação de cada uma lá dentro. Bonito, né? Eu tenho os meus também. Milena, é só vir. O Despertar da Depiladora Valiosa vai acontecer do dia 6 a 10 de maio. E depois do Despertar eu vou abrir algumas vagas para o meu curso. Por que a gente não deixa aberto? Ou seja, tem gente querendo entrar no curso agora. Porque eu gosto que vocês entrem em turmas pra gente ir acompanhando o desenvolvimento de vocês, tá? E, como eu falei, o meu compromisso é a autoridade das minhas alunas. Tem problema o paciente depilar no mesmo dia que vai fazer a depilação? Depende, Sil. Eu indico que faça a depilação 1 ou 2 dias antes. Por quê? Porque eu preciso de uma pontinha aqui pra fora. Pra poder puxar a luz do laser, vamos chamar assim, né? Pra o meu laser entender que aqui tem melanina e entrar mais facilmente. Quando a paciente corta no dia, muitas vezes não vai ter essa pontinha. Quando a paciente vem para nós, que a gente tem que fazer a tricotomia aqui na clínica, o que a gente faz? A gente corta em favor do pelo. Então, o pelo cresce para cá, a gente só apara ele aqui, só para ficar a pontinha. A gente não corta ele bem rente à pele para ele não sumir. Porque a gente precisa dessa pontinha. Então, não tem problema a paciente fazer a tricotomia no dia, desde que ela faça o corte a favor do pelo e só apare. Tá? Não deixe nada ali pra gente não ver. A Neide falando, você poderia falar qual equipamento pode ser melhor? Então, Neide, o melhor equipamento é aquele que você consegue se adaptar. Esse negócio de, é o melhor do mercado, é o melhor, o número 1, não sei no que. Se vocês forem olhar o marketing dos equipamentos, vocês vão ver que todos eles são premiados. Todos eles, incrivelmente, são o melhor do mercado. Todos eles são número 1 de alguma coisa, tá? Na minha prática, o que eu visualizo? Tem equipamentos que sim, são mais fáceis de trabalhar. Mas não porque são melhores, porque são mais fáceis de trabalhar. Tem equipamento que entrega muito e é bloqueado. Se você souber mexer com ele, você vai conseguir entregar resultado igual. E às vezes o equipamento que eu amo de paixão, para você não vai servir. Porque é um gosto pessoal e não técnico. As questões técnicas dos equipamentos eu mostro lá no meu curso, 1 por 1. Aí você, na tua realidade, vai ver qual cabe melhor na tua realidade. Por exemplo, eu vou falar pra você que é o Vega, o melhor. Aí você faz laser day em 14 cidades. Como é que você vai carregar o Vega de lá pra cá? Em cada cidade que você vai atender. Então, às vezes, não cabe na tua realidade. Ou, às vezes, eu, por exemplo, eu amo de paixão o Lightyear ET. Mas aí você trabalha lá no Nordeste, onde 90% dos teus pacientes são fototipos altos, fototipo 5 e 6, onde você vai ter uma extrema dificuldade em trabalhar com laser só de diodo, porque vai ser muito doloroso para os pacientes. Então, às vezes, a realidade em que você trabalha tem que ver qual laser faz mais sentido para você. Eu sempre gosto de falar de uma aluna minha que ela atende a domicílio. Então, ela vai na casa dos pacientes atender. Como é que ela vai levar um equipamento que pesa quase 100 quilos? Óbvio que para a realidade dela, o que mais faz sentido é o equipamento mais leve, que ela leva numa mochilinha para ir atender lá na casa dos pacientes dela. Então, qual é o melhor? O melhor é aquele que cabe na tua realidade para atender a tua expectativa no atendimento da depilação a laser. Com conhecimento de protocolo, você consegue atender com qualquer equipamento. E aí você vai ver qual é melhor para a tua realidade. Barba em quem tem bastante pelo branco, mas tem também bastante pelo preto. Vale a pena? Aí você tem que fazer essa pergunta pro paciente. Você vai explicar para ele, olha, o laser vai funcionar só pro teu pelo escuro. O teu pelo branco vai continuar aí. Para você, se eu eliminar os pelos pretos que você tem, vale a pena? Se vale a pena pro paciente, você faz. Porque, afinal de contas, é ele quem vai pagar, é ele quem vai passar o processo. Então, tem que ver se vale a pena para ele.
É o que eu falei antes. A expectativa tem que ser alinhada com o paciente, porque é ele quem vai fazer. Então tem que ver a realidade do paciente. Qual é a expectativa que ele tem? Qual é a dor que esse paciente tem que você pode resolver? Se coloca no lugar do paciente. Às vezes aquilo que... Lógico que a gente quer eliminar tudo, né? Mas, às vezes, para o paciente... sim, para mim, eliminar só os pretos já vai melhorar muito, porque vai eliminar metade, já vou ter metade da barba só para fazer. Aí vale a pena. Olha a Milena fazendo fofoca na minha live, falando que eu tô usando Acros. Ela sabe que eu tô usando Acros, ela tá contando pra vocês. E sei que tudo é sobre aplicadora, mas eu não troco minha Fiber por nenhum. Aqui na minha região, Acros é muito mal falada. Sabe por quê, Milena? Porque as pessoas não sabem usar. Não é sobre o equipamento. Aí as pessoas... Eu ouvi por muito tempo, assim, uma coisa que me entristecia, sabe? Depilação a laser não funciona. Depilação, não funcionou, porque houve uma época em que muitas franquias, assim, se instalaram aqui na minha cidade, e muitos pacientes passaram por um processo de rebote, de não resultado, né? E foi a partir disso que eu comecei a lotar a minha agenda, inclusive. Então, eu sou muito grata aí quem veio pra cá atender e me trouxe muitos pacientes também. Mas não é sobre o equipamento, é sobre a maneira como aplica, tá? Eu tenho, por exemplo, muitas alunas que usam o Fiber que antes não tinham bons resultados. Não é sobre o equipamento, é sobre a maneira como utiliza o equipamento. E posso te dizer, assim, que depois do meu curso, você consegue ter muito mais resultado com o teu equipamento que você já ama. Por isso que é sobre uma questão de realidade. Aqui na minha região, por exemplo, nem tem Fiber. Nem tem, pra gente falar se é bom ou se não é. Não tem, não é conhecido. Então, não é sobre o equipamento, é sobre como você gera resultado. Olha a Amanda Leidiane falando, eu comecei a trabalhar recentemente com a Fiber e os pacientes têm reclamado de dor, não sei o que fazer. Amanda, vem fazer meu curso. Aí você vai conseguir dar mais resultado para os teus pacientes sem eles sofrerem tanto assim. Qual é o intervalo ideal entre uma sessão e outra? Neide, depende do paciente, tá? Na literatura, o que a gente tem de estudo que mostra intervalos, né? A gente tem resultados bons documentados com intervalos de 30 dias, de 45 dias, de 60 dias e em alguns casos de até 90 dias. O que eu falo para você? Nas primeiras sessões, provavelmente você vai ter um melhor resultado se você trabalhar com 30 ou 45 dias. Os melhores resultados em literatura, inclusive, são 45 dias. Só que depois da terceira ou quarta sessão, muitas vezes já não tem mais muito pelo. Aí você se beneficia, né? O paciente tem um custo-benefício melhor se ele fizer as sessões com um intervalo um pouco maior. Mas aí você vai ter que ir correndo ali e avaliando os pacientes um a um para ver qual a necessidade de cada um, qual o intervalo. O que você não pode fazer? Intervalos menores do que 20, 21 dias, porque esse é o tempo de recuperação tecidual. E se você faz muito processo luminoso na pele, né, nesse intervalo menor do que 20, 21 dias, você corre um risco maior de você ter uma hipersensibilidade, ter uma urticária pós-laser. Então, a gente evita um intervalo muito curto. Olha a Tayane. A Tayane é minha valiosa, já fez live aqui comigo. A live dela tá lá no YouTube, para quem quiser ver. A gente falou sobre técnicas, assim, né, e estratégias para montar um laser day. Foi bem legal a nossa live, para quem quiser assistir, tá lá no YouTube. A Tayane falou assim, eu tô acompanhando uma cliente com caso sério de foliculite grave, para quem perguntou da foliculite antes. Ela fez um intenso de antibiótico, fez um tratamento, né? E depois ela fez a depilação. O resultado tá maravilhoso e a foliculite não voltou mais. Por quê? Porque você controla a inflamação e depois você tira a causa, que é o crescimento do pelo. Se você quer eliminar a causa ali com o meio do pus, no meio da inflamação, você não vai conseguir um bom resultado. Então, você trata o sintoma e depois você tira a causa, que é a eliminação do pelo.
E aí você tem um super resultado. Isso é raciocínio clínico, gente, é avaliação de paciente. Eu sei que diante da demanda que vocês têm, muitas vezes vocês não conseguem ter um tempão para fazer uma avaliação. Mas quando você tem perguntas diretas, né, que são objetivas, você ganha tempo e ganha resultado. Vanessa, um fototipo alto são pessoas com mais melanina na pele. A gente tem uma escala de 6 fototipos, que vai de 1 ao 6, né? Do 4 para cima, a gente considera fototipo alto, porque são pessoas mais pardas, pessoas negras, aquelas pessoas bem retintas, que aí tem mais dificuldade de ter resultado com a depilação a laser, tá? Dá uma olhadinha depois sobre a tabela de Fitzpatrick, que é a denominação de fototipos, tá? E o Triple Wave também não é seguro para fototipo alto? É sim, Camille. Falei antes, né, sobre o ND-YAG, que o Triple Wave tem um comprimento de onda que é o ND-YAG. Também é super seguro para fototipo alto. Só que a gente tem que lembrar que a gente precisa controlar a duração de pulso. Porque um Triple Wave, ele tem o ND-YAG, mas ele também tem o alexandrite. Ele também tem o diodo, né? E ele não dependendo do equipamento, ele não tem porcentagens diferentes, ele vai entregar tudo na mesma porcentagem da onda. Então, você, ao mesmo tempo que está usando um ND-YAG, você está usando um alexandrite que é 755. Então, tem que ter um certo cuidado, mas é super seguro se você faz a combinação ali do protocolo correto, super seguro também. Você usa um lápis para marcar? A Juliana perguntou. No início, quando eu comecei a trabalhar com depilação a laser, eu usava o lápis branco para demarcar a área. Só que isso me perdia muito tempo, sabe? Tinha que passar o lápis, aí passava o gel, aí depois tinha que limpar o gel, daí tinha que limpar o lápis. O lápis, ele é meio ceroso, aí às vezes ele gruda, daí você tem que passar um sabonete para limpar. Eu acabava perdendo muito tempo. E com o tempo, eu fui percebendo que o gel mesmo já fazia demarcação. Eu trabalho com gel. A depilação a laser não é obrigatório você trabalhar com gel, mas eu gosto de trabalhar. E aí o próprio gel já fazia a demarcação. Então, com o tempo, eu fui parando de utilizar a demarcação com lápis. O uso do Roacutan seria uma contraindicação para fazer o laser? Então, por muitos anos, o uso do Roacutan foi considerado uma contraindicação absoluta para a depilação a laser, né? Em 2020, houve um consenso de dermatologistas sobre vários procedimentos em pessoas que fazem uso do Roacutan. Não fala especificamente sobre depilação a laser, mas fala sobre lasers não ablativo, que é onde a depilação a laser também se enquadra de certa forma. Então, alguns dermatologistas começaram a liberar a depilação a laser para pacientes em uso de Roacutan. O que eu observo na prática, tá? Pacientes em uso de Roacutan têm a pele mais ressecada, independente da dosagem do medicamento. E a gente tem uma sensibilidade mais delicada, assim, nesses pacientes. Então, você provavelmente não vai conseguir subir a fluência como deveria e tem um risco maior de gerar queimadura por conta do ressecamento da pele. Para quem já teve contato com paciente de Roacutan, é um ressecamento que não passa com hidratação. Não sei explicar, é um ressecamento de dentro para fora, assim, fica muito seca a pele. Mesmo passando hidratante, fica seca. Então, você tem um risco maior de gerar queimadura e de não ter resultado por não conseguir subir a fluência. Como o uso do Roacutan não é um uso contínuo, é um tratamento e tem um tempo para acabar, eu sempre oriento os pacientes. Termina de fazer o tratamento com o Roacutan, vê como é que tá a pele, vê se vai precisar fazer um outro ciclo. Vamos ver como é que a pele fica depois disso. Aí a gente reavalia, você faz a depilação a laser e aí todo mundo fica feliz. Eu, particularmente, não faço a depilação a laser em pacientes que estão em uso do Roacutan, mesmo com a liberação médica. Porque muitas vezes os médicos nunca trabalharam com depilação a laser, não sabem como funciona.
fazem a indicação para fazer a depilação a laser com o uso do Roacutan. Só que se você tiver uma intercorrência, a responsabilidade é tua, não é do médico. Mesmo que o médico te dê a liberação e diga que está liberado para fazer, se você tiver uma intercorrência, o médico vai dizer que foi erro teu. E foi mesmo, porque você ou vai ter uma queimadura porque você subiu a fluência e a pele não aguentou, porque a pele fica bem friável mesmo, bem sensível, ou você não vai ter um resultado assim excepcional porque você não conseguiu subir a fluência. Talvez você tenha até um rebote porque fica muito sensível à pele. Então, eu particularmente não faço. Não é mais considerado assim, uma contraindicação absoluta. Mas tem que ter muita ressalva com pacientes em uso de Roacutan. O tema da live de hoje, que a gente falou no início da live, foi sobre resfriamento de ponteira, tá? Mas a gente já entrou na parte de dúvidas aqui, já estamos respondendo. Quem fez o labiano rosto recente, pode fazer o laser? Pode, mas não recentemente, assim, né? O Lavian é o laser de túlium, né? Ele tem várias aplicações para ele, mas ele deixa a pele um pouco sensível. Então, você tem que esperar a recuperação da pele. A gente fala em 20, 21 dias de recuperação, né? Para fazer o turnover ali da pele, para depois fazer depilação a laser sem problema nenhum. O que eu falo sobre os equipamentos Triple Wave? Que eles têm 3 ondas e eles funcionam da mesma forma que os outros. Gente, vocês têm que desencanar um pouco de equipamento. Não é sobre o equipamento, é sobre a maneira como vocês usam. Para quem tá perguntando do curso, o curso, gente, ele não tá com inscrições abertas ainda. O que a gente tá com inscrições abertas é pro Despertar da Depiladora Valiosa. Por isso que tá fixado aqui embaixo, ó, comente Despertar. O Despertar da Depiladora Valiosa é uma série de 3 episódios online, gratuito. Você vai assistir aí da tua casa, a hora que você quiser, ele é gravado. E você não vai pagar nada para assistir tudo que vou disponibilizar para você, tá? E ele vai ao ar do dia 6 a 10 de maio. Tá? A gente vai ter uma sequência de lives no meio das aulas também para tirar dúvidas, para reforçar conteúdo, revisão do conteúdo. É muito legal, assim, é quase que uma imersão em depilação a laser, tá? E é de graça, tá? Eu já paguei congressos caríssimos para nem não ter um fio de cabelo do conhecimento que eu disponibilizo para vocês no Despertar, tá? Depois do Despertar, eu vou abrir vagas para o meu curso. O meu curso de depilação a laser personalizada tem o intuito de tornar vocês autoridades na depilação a laser, tá? Tem alguns pilares que é sobre você ser autoridade, ter conhecimento, ter empatia pelo teu paciente, conseguir entregar resultado, tá? Para você fazer isso, você precisa ter conhecimento para gerar resultado para os teus pacientes. E você precisa que as pessoas saibam disso. Então, no meu curso, eu disponibilizo também. Alguém perguntou aqui sobre a venda da depilação a laser, né? Ele tá passando por atualizações agora. E para a próxima turma, a turma que tá já vai receber antes, mas para a próxima turma já vai ter outros bônus, tá? Além do bônus da autoridade em rede social, que já está lá disponível, você vai aprender como atrair o teu paciente dos sonhos, mostrar a autoridade que você tem. Você tem que mostrar para os teus pacientes que você é a melhor pessoa para resolver o problema dele. Não adianta você ter um monte de conhecimento, saber fazer e as pessoas não saberem disso. Então, eu mostro para vocês lá no curso como vocês vão atrair os pacientes. Mas daí também não adianta só atrair, vocês têm que saber vender. Então, a gente está fazendo todo um módulo de venda e também de gestão da depilação a laser para vocês. Tudo lá no curso. Quando eu falo para vocês que o meu curso é tudo que vocês precisam ter, é porque realmente é tudo que eu faço para viver de depilação a laser. Eu não escondo nada, não tenho segredos com as minhas alunas. Tudo que eu estou desenvolvendo agora foi diante das necessidades das alunas. Então, tudo que foi pedido, tudo que a gente foi avaliando, a gente foi colocando no curso. Ele foi sendo incrementado ao longo das turmas. Então, toda turma tem uma coisa nova no curso. Então, você não vai ter amarra nenhuma para viver de depilação a laser. Você vai conseguir entregar realmente tudo para os teus pacientes, vai conseguir atrair os teus pacientes dos sonhos, vai conseguir vender para o paciente dos sonhos, vai conseguir precificar, vai conseguir fazer a gestão
de toda essa questão de agenda, gestão do financeiro, treinamento de funcionário, tudo isso vai ter lá no meu curso. A Kelly falou que às vezes fica em dúvida em relação ao fototipo. E perguntou se eu tenho uma tabela, né? A tabela que a gente utiliza é uma tabela de padrão internacional, né? Que é a tabela de Fitzpatrick. Então, não tem como a gente definir o fototipo por achismo, né? A tabela que a gente define é não só pela coloração da pele, mas também como a incidência solar e o quanto essa pele queima ou bronzeia. É baseado nisso a tabela de Fitzpatrick, né? Então, muitas pessoas consideram só a cor da pele e aí acabam errando o fototipo. Porque, por exemplo, olhando pra mim, qual é o fototipo que vocês dizem que eu sou? 3. Só que fazendo uma avaliação mais aprofundada, vocês vão descobrir que eu sou um fototipo 2. Porque a minha pele, eu posso torrar no sol. Eu fico vermelho, eu viro um Power Ranger vermelho e depois passa e eu continuo branca. Vocês nunca me verão bronzeada, nunca, porque eu não bronzeio. Então eu sou um fototipo 2, só que o meu pelo é escuro. Então não é só sobre a cor da pele, é sobre como essa pele reage à incidência solar. O que implica um equipamento ser bloqueado ou não? O que eu considero um equipamento que eu chamo de bloqueado, né? Mas é uma questão de parâmetros. Quando você vai atender um paciente e vai colocar lá na programação livre do teu equipamento. Todo equipamento tem lá uma programação profissional, programa livre, personalizado, enfim, tem vários nomes. Mas é a aba do teu equipamento que deixa você fazer o programa. Primeiro tem que ter essa aba. Tá, cheguei nessa aba, ela tem que te mostrar os parâmetros, a duração de pulso, a fluência e a frequência. Se ela não te mostra um desses 3, ele é bloqueado. Às vezes o equipamento não te mostra, mas ele tá lá no manual qual é a duração de pulso para cada fototipo. Aí, ok, você consegue controlar. Tem equipamento que, dependendo como você sobe a fluência, ele muda a duração de pulso. Aí você também tem que dar uma controlada nisso aí. E tem equipamento que simplesmente não te conta qual é o protocolo. Aí você tem que meio que adivinhar como o equipamento trabalha. Daí a gente faz um raciocínio clínico, estuda um pouco sobre equipamento, né? Mas o que eu considero um equipamento bloqueado é isso, equipamento que não deixa você fazer o programa personalizado do jeito que você quer. Indica um aparelho portátil. Jamais farei isso, mas jamais mesmo. Por quê? Simplesmente porque eles não funcionam. E como eu foco em resultado, jamais indicarei um equipamento portátil. Os equipamentos portáteis de depilação não são lasers, são luz pulsada, tá? No Brasil não tem nenhum equipamento de laser portátil, só tem os compactos, né? Profissionais compactos, mas portáteis são todos luz pulsada. E não é porque a luz pulsada não funciona, é porque os portáteis de luz pulsada não têm potência suficiente para entregar energia e eliminar o folículo. Enquanto você está fazendo, ok, você vai ver uma diminuição. Parou de fazer, boa sorte, vai vir mais pelo do que tinha antes. Vocês estão trocando figurinhas sobre os equipamentos, né? A Aline falou, gosto muito do Soprano e do Lightyear, resultados incríveis. Eu também já trabalhei com o Soprano e com o Lightyear. E sempre tive muito bons resultados também. A questão do Lightyear, pra mim, que me pegava um pouco, era o resfriamento da ponteira, né? Ele é um excelente equipamento, com muita potência, ele deixa você fazer o protocolo do jeito que você quiser, mas o resfriamento dele ainda é o sistema um pouco antigo e resfria pouco a ponteira é pequenininha, não resfria tanto. Acabava tendo sempre que usar gelo para conseguir manter o resfriamento da pele. A estética Mel Rodrigues.
Trabalha com laser há 5 anos, mas tem problema sério com algumas clientes. Já estou com fluência alta e ainda tem muito pelo. No caso dessa, ela já fez mais de 20 sessões na axila. Então, Mel, você precisa avaliar o porquê que isso está acontecendo. Às vezes não é só a fluência, às vezes é também a duração de pulso que você usa. Por exemplo, se eu uso 40 joules por centímetro quadrado de fluência, é uma fluência alta? Se eu estiver usando uma duração de pulso curta. Se eu estiver usando 40 joules por centímetro quadrado e 30 de duração de pulso, é uma maneira que eu estou entregando energia. Se eu usar os mesmos 40 joules por centímetro quadrado, mas estiver usando 300 milissegundos, essa energia já não é a mesma. Eu vou estar entregando ela dissipada, então também não vou ter resultado igual para as duas coisas. Então não é só sobre a fluência. Outra coisa é que você precisa rever a tua avaliação para ver se você não está deixando passar nada que está dificultando o teu resultado aí com a paciente. E depende do que você considera também uma fluência alta. Gente, eu não vou ficar dando opinião sobre equipamento, tá? Porque não é esse o intuito, galera. Falei várias vezes, não é sobre o equipamento, é sobre o protocolo que você utiliza. Se você tá em dúvida se o teu equipamento é bom ou não, vai lá e olha. Como é o protocolo que ele entrega? Ele mostra para você a duração de pulso, ele mostra a fluência, ele mostra a frequência. Quando você sobe a fluência, ele mantém a duração de pulso, ele mexe na duração de pulso. Testa em você. O nome da tabela de fototipos, Kelly, é Fitzpatrick. Eu vou digitar aqui, tá? Para você salvar. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Contando os dias para iniciar o curso. É só vir, gente. Vocês vão ser recebidas de braços abertos no meu time de valiosas. Olha essa dúvida da Vanessa. Qual aparelho você vai ensinar a manusear? Nenhum, Vanessa. Olha só a decepção. O curso é inteiro voltado para resultado na depilação a laser. Vocês vão aprender do básico ao avançado, desde anatomia, fisiologia, protocolos de sucesso, o que funciona, o que não funciona, indicação, contraindicação, intercorrências, como tratar intercorrências, como identificar, como dar suporte para paciente. E você vai aprender a fazer isso em todos os equipamentos e qualquer equipamento, porque você vai ter o conhecimento necessário para aplicar em qualquer equipamento. O meu curso não é um treinamento de um equipamento específico. Ele é voltado para conhecimento científico. Então, assim, se vocês têm a expectativa de entrar lá no meu curso e, eu vou mostrar lá para vocês um treinamento, sei lá, do Acros, que é o equipamento que eu tenho, e liga o equipamento assim e mexe assim, não é isso que vocês vão encontrar. Talvez vocês se frustrem um pouco. O que vocês vão aprender lá no curso é como gerar protocolos essenciais para gerar resultado em qualquer equipamento. Isso quer dizer que se amanhã você quiser trocar de equipamento, você vai saber aplicar. Isso quer dizer que se hoje você trabalha numa clínica que tem equipamento X e amanhã você receber uma oportunidade para trabalhar em outra clínica que tem o equipamento Y, você vai ter experiência e condições de trabalhar com o Y, com o X, com o Z, com qualquer um. Porque, como eu falei, não é sobre o equipamento, é sobre o resultado que você gera com esse equipamento. No curso, esses equipamentos mais bloqueados, eu mostro como adaptar, tá? Vocês não vou largar vocês girando como umas Beyblade no mundo, tá? Seguro a mãozinha de vocês. Todo mundo vai sair aprendendo protocolos que funcionam. Não consigo usar o óculos, tem algum problema? Eu já vou finalizar aqui, tá, gente? Só vou tirar as últimas dúvidas de vocês aqui. Não consigo usar o óculos, tem algum problema? Então, o laser tem luz colimada, então ele vai direcionar para onde você apontar. Então, ele não dispersa a luz pelo ambiente como a luz pulsada, por exemplo. O óculos é um EPI, não indico de jeito nenhum que vocês não utilizem. Mas se vocês me virem de vez em quando aplicando, vocês vão ver que eu não utilizo o óculos. Por quê? Porque o óculos não segura no meu rosto.
Não, primeiro que ele é muito escuro. Eu tenho um óculos que ele é transparente, mas ele não segura, porque eu não tenho a voltinha da orelha aqui para segurar e o meu nariz não tem o ossinho aqui para segurar. Então eu tenho que prender o óculos no meu rosto. E eu tenho extrema agonia de coisas no meu rosto, de pessoas mexendo no meu rosto, de tudo no meu rosto. Então o óculos para mim não funciona. O que eu faço é fechar os olhos em cada disparo. Tá? E claro, vou aplicar em mim, por exemplo, onde eu viro o aplicador, né, direcionado para os meus olhos, eu uso óculos, tá? Então, assim, não indico de jeito nenhum que vocês não usem, a indicação é usar o óculos, tá? Eu não consigo. Minhas pacientes sentem muita dor no modo pontual, como você consegue fazer sem elas reclamarem? Quem disse que elas não reclamam? Elas reclamam sim, reclamam muito, me xingam mentalmente, mas o resultado vale a pena. É que vocês vendem um procedimento que parece não doer nada, daí quando dói um pouquinho elas reclamam demais. Mas assim, é tão rapidinho, porque não é uma dor para traumatizar ninguém. É uma dor, ok, que todo mundo tolera. Não é para doer demais que ninguém aguenta a depilação, né? Então, eu costumo falar para elas assim, é 15 minutinhos de sofrimento, de dor, para muito tempo depois de glória e liberdade. Então, dá para aguentar. Mas elas reclamam, tá? O que eu alugo tem um cadeado e não deixa eu diminuir a frequência. Não é a frequência que ela não deixa, tá? Vanessa, o teu equipamento, você tá usando ele bloqueado porque ele não mostra para você a duração de pulso, tá? Mas é só você desbloquear com o cadeado. Segurar o gatilho no pontual não vai dar queimaduras? Não vai, só vai dar queimadura se você segurar no mesmo ponto. Você vai segurar o gatilho apertado, mas cada disparo você vai movimentar o aplicador. Se você segurar parado, vai dar queimadura. A Laís, eu acho que chegou atrasada na live. Depois você pega o comecinho ali que eu falei do Acros, tá? Sequencial ou varredura? Porque sequencial só vai até 16 joules, se desbloquear vai até 40. Porém, não tem a tabela do aparelho, então é difícil saber o que é seguro para usar. Laísa, você precisa urgentemente assistir o Despertar da Depiladora Valiosa e depois entrar no meu time de valiosas no meu curso. Para você trocar o sequencial e o varredura pelo pontual. E usar ele desbloqueado. Você não precisa de uma tabela, você só precisa ter conhecimento para gerar protocolos que funcionem. A depilação a laser, ela gera muito engajamento, assim, muita dúvida de vocês. Ela é um procedimento simples, sempre foi. Os equipamentos começaram a vir com os protocolos prontos para facilitar a vida dos profissionais. Só que isso só confundiu mais as pessoas. Porque os protocolos prontos, eles vieram para hiperproteger a pele e a gente não ter mais queimadura. Só que aí a gente começou a não ter resultado, a gente começou a ficar em dúvida sobre os protocolos, a gente começou a não estudar mais, porque aí afinal tinha o protocolo pronto, não precisava, né? Então foi gerando mais dúvida da depilação a laser, porque passou uma ideia de que só o treinamento do equipamento era suficiente. E eu mesma falo por mim, que eu passei por isso também. Quando eu comecei com depilação a laser 7 anos atrás, eu também achei que só o cursinho lá, o treinamento que eu fiz do equipamento, eu fiz 2 treinamentos do equipamento. Eu achei que era suficiente, até eu começar a ter intercorrência. E se não fosse as intercorrências que eu tive, eu não seria a profissional que eu sou hoje. Porque as intercorrências abriram os meus olhos para um mundo diferente da depilação a laser, que ninguém falava. Ninguém falava das intercorrências, por que elas aconteciam. Começaram a dizer, não, mas é normal, isso acontece por causa do teu equipamento, que ele é muito agressivo. Tá, mas como é que outras pessoas não queimam? Por que só essa queimou? Ninguém respondia isso. Então, a gente, como profissional, a gente tem que abraçar a nossa responsabilidade quanto ao resultado e também quanto às intercorrências dos nossos pacientes, as expectativas que eles têm. A gente tem que pensar que a gente está vendendo uma coisa. É um produto. Você está ofertando uma coisa que alguém está comprando. Então, você tem que entregar aquilo. Imagina você comprar uma televisão e chegar um rádio para você. Não foi aquilo que você comprou. Então não adianta você vender uma coisa indolor para depois doer na pessoa.
Não adianta você vender uma depilação que você fala que é definitivo em 10 sessões e aí a pessoa tá lá na 15 sessões e não deu resultado ainda. Então tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade naquilo que vocês estão ofertando. E não é culpa de vocês, é culpa de uma vertente do mercado, que estamos todas inseridas. Porque todos os dias a gente é bombardeada com oferta de equipamento, com marketing de equipamento. Se você comprar e ter 2 pacientes por dia, você já paga a parcela. E é nisso que as pessoas se baseiam e aí não se planejam, as pessoas não estudam, as pessoas não conseguem gerar resultado. Tá, você compra o equipamento e aí você vai fazer o que com ele? Como você vai gerar resultado? Como você vai ter pacientes? Então, a gente eu pelo menos entrei nesse mundo da depilação a laser por 2 razões principais. A primeira, eu queria ajudar as pessoas a terem resultados assim como eu tive com a depilação a laser. Eu me apaixonei pela depilação a laser assim que eu fiz em mim. Eu fui primeiro paciente e eu quis trazer isso para minha clínica porque eu fiquei tão feliz com o meu resultado da depilação a laser que eu queria que as minhas pacientes tivessem isso também. Essa foi a primeira questão que me fez despertar para a depilação a laser. A segunda questão, obviamente, era aumentar o faturamento da minha clínica. Porque eu paguei para fazer o procedimento e eu queria trazer para minha clínica para as pessoas pagarem para mim para fazer o procedimento. É assim que funciona. Só que a gente precisa ter um planejamento para fazer isso. Sem conhecimento você não chega muito longe. Porque quando eu comecei 7 anos atrás, não tinha muita gente fazendo depilação a laser. Eu brinco que tem cidades que eu cheguei para atender que só tinha eu que atendia, cidades de 10, 15 mil habitantes que só tinha eu que fazia laser day. Agora é em toda a esquina, em todo lugar tem. E eu brinco, com as minhas pacientes, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Agora pegaram a estrada pronta, daí fica mais fácil. E esse mundo da depilação a laser só vai aumentar, porque todos os dias tem gente comprando equipamento, alugando equipamento, trabalhando com depilação a laser. E tem pessoas menos capacitadas que você, trabalhando mais, ganhando mais, faturando mais, tendo mais clientes, porque você simplesmente não sabe como a depilação a laser funciona e não sabe mostrar isso para as pessoas. É um jogo, e se você não aprender as regras desse jogo, não aprender a jogar, você vai se afogar. Eu falo que a depilação a laser ela ainda é um mar azul. É um mar azul. Tem muita oportunidade, muita mesmo. Nunca foi tão fácil ter equipamento, nunca foi tão fácil trabalhar com depilação a laser. O online, o digital, trouxe muito isso para nós. Quando eu comecei, não tinha curso para fazer. Eu tive que ir para São Paulo, para Porto Alegre, para Curitiba fazer curso. Agora a gente tem a facilidade do online. Você assiste aí da tua casa, a hora que você quiser, gravado, com suporte. É muita facilidade para você trabalhar com depilação a laser. Só que se você não se espertar, as pessoas vão passar por cima de você. E aí você não vai conseguir mais reaver esse afogamento que você vai viver. Então, a depilação a laser ainda é um mar azul de oportunidades. Você só precisa aprender a nadar nesse mar para chegar antes. Só isso. E eu vou ajudar você a fazer isso com o Despertar da Depiladora Valiosa, que é de graça, tá? É online, é de graça. É só você comentar aqui Despertar para participar. Mais molezinha do que isso não existe, facilitando a vida de vocês como nunca ninguém facilitou para mim. Eu postei um story antes que eu estou escolhendo o nome da minha maquete. E aí eu vou lançar um desafio para vocês agora, para vocês que ficaram até agora aqui na live. Comentem Despertar aqui para participar do Despertar da Depiladora Valiosa. Mas, enquanto vocês vão comentando, eu vou lançar um desafio para você me ajudar a escolher o nome da minha maquete, tá? Para quem me mandar um nome que eu gostar muito e decidir ser o nome da minha maquete, eu vou mandar uma maquete dessa para você. Eu vou pedir para minha querida Kátia fazer uma dessas, e vou mandar uma para você aí na sua casa. Então, isso é um estímulo para você pensar num nome muito legal, tá? Eu vou fazer vou postar um story com a minha maquete daqui a pouquinho e vou deixar uma caixinha de perguntas para você me mandar o nome, tá? Eu sei que vocês estão me mandando aqui agora, mas aqui eu não consigo ver os comentários depois. Então eu vou fazer um story com uma caixinha de perguntas e você vai me mandar o nome que você quer
que eu dê para minha maquete. E eu vou escolher o nome, amanhã eu vou postar o nome que eu escolher, e quem, né, que me desejou esse nome, quem me deu a sugestão, e eu vou mandar uma maquete dessas para você aí na tua casa, tá? Vou pedir pra Kátia fazer e entregar aí para você. Então eu vou postar daqui a pouquinho o story, mande para mim a sua sugestão. Uma boa noite para você, espero vocês na semana que vem. Na quarta-feira temos live ainda, Clube da Valiosa. E semana que vem é um Clube da Valiosa especial. Por quê? Porque é o aquecimento pro despertar da Depiladora Valiosa. Se eu fosse você, eu não perderia. Porque se numa live simples dessa, a gente falando só sobre resfriamento de ponteira, já surgiu todos esses questionamentos, imagina semana que vem que a gente vai ser um aquecimento pro despertar. Eu espero todas vocês no Despertar da Depiladora Valiosa, porque tá muito rico em conhecimento. Tem muita surpresa para vocês, muitas coisas novas. E eu espero vocês. Um beijo e boa noite!